A chance de um jogador de futebol ser ruim ou mediano é muito maior do que a dele ser um craque. Para técnico de futebol é a mesma coisa, é muito mais provável que um técnico seja um cara mediano ou ruinzinho do que ele seja um que marque uma geração. Porém, existem alguns casos raríssimos no futebol mundial, de que o cara jogando bola era um cracaço e se transformou num treinador espetacular. Hoje a gente vai fazer uma lista com 5 desses fenômenos dentro de campo e também fora dele. O nome de Carlo Ancelotti é muito facilmente reconhecido por qualquer pessoa que acompanha o futebol europeu porque ele conseguiu conquistas aí impressionantes no século XXI. Como jogador de futebol, o Carlão debutou aí com o Parma, mas passou a maior parte da sua carreira na Roma, onde ele chegou em 1979, comprado pelo clube aí por cerca de 620 mil euros na época. O que hoje não paga nem meio mês de salário do Kevin De Bruyne, mas na época era dinheiro pra chuchu. E ele ficou na Roma então até 1987, o Carleto jogava no meio campo e lá na Roma ele conseguiu ganhar um campeonato italiano e 3 Copas da Itália. E quando chegou no grande momento da Roma em 1984, na final da UEFA Champions League, que na época era a Copa Europeia, o Carlo Ancelotti estava lesionado e não pôde jogar, acabou vendo aí a sua equipe, a Roma, ser vice-campeã. Curiosamente, na Roma, o Ancelotti jogou junto de grandes lendas do futebol brasileiro, aí o Toninho Cerezo e o Falcão, né? Mas foi no Milan que ele conseguiu as suas principais conquistas. O meio-campista Ancelotti na época chegou para um esquadrão que viria a se tornar aí histórico, né? O Milan dos holandeses. Era difícil pro Ancelotti não ser coadjuvante num time que tinha o Gullit, o Rijkaard e o Van Basten, mas ele se tornou uma peça fundamental ali do time do Arrigo Sacchi, que ganhou praticamente tudo, incluindo 2 títulos europeus aí, até ele se aposentar em 92 com a camisa do Milan. Então, como jogador, foi altamente vitorioso, e aí começa a carreira dele como técnico. Foi em 95 no Reggiana, né, e depois ele acabou passando pelo Parma e pela Juventus, até chegar no ponto que eu queria, que é quando ele chega no Milan em 2001. Aí a carreira dele como treinador deslancha. Carlão Ancelotti no comando do time, onde ele foi muito bem como jogador, também começou a virar um grande treinador. Ele levou o Milan para as finais da Champions de 2003, 2005 e 2007. 2005 foi aquela Champions da final do Milagre de Istambul, que perdeu pro Liverpool depois de estar vencendo de 3-0. Beleza, vamos esquecer isso aí, porque o cara ganhou de 2003 e ganhou de 2007. Inclusive em 2007 foi o Carlo Ancelotti o responsável por transformar o Kaká no melhor jogador do mundo. Depois da passagem lá pelos rossoneri, o Ancelotti teve uma curta, mas vitoriosa passagem pelo Chelsea, onde ele ganhou aí a Premier League, ganhou a Copa da Inglaterra e também a Supercopa Inglesa entre os anos de 2009 e 2011. Aí depois ele foi pro PSG, ser o primeiro técnico da era Qatar, né, e conseguiu ser campeão francês e depois acabou indo pro Real Madrid, onde tirou o time de uma fila de mais de 10 anos da Champions League, ganhando a famosa La Décima na temporada 2013-2014, que foi a terceira Champions League vencida por ele como técnico e a quinta se somar a carreira de jogador também. O cara é brabo. Depois o Ancelotti teve passagens mais ou menos aí por Bayern de Munique, Napoli e Everton, até voltar ao Real Madrid, né, reencontrar o Benzema e agora treinar aí jogadores como o Vini Malvadeza. Então, depois de ser um jogador altamente vitorioso, o Ancelotti virou um dos 3 únicos técnicos no planeta que conseguiram vencer 3 Champions Leagues. E apenas um de 2 técnicos que conseguiram disputar 4 finais de Liga dos Campeões. Ele ganhou Bundesliga, Ligue 1, Premier League, Liga Francesa, só falta a La Liga. E agora ele voltou pro Real Madrid. Será que ele completa aí os 5 principais títulos de Liga na Europa, velho? Frank Rijkaard começou sua carreira como jogador no Ajax, onde ele chegou a dividir campo com o lendário Cruyff e com o Van Basten, né? Nessa primeira passagem pelo Ajax ele durou 7 temporadas lá e acumulou vários títulos nacionais, além de ter ganhado a European Cup Winners' Cup, uma competição que não existe mais aí, mas que também tinha status de título europeu. Em 1987 o Rijkaard treta com o Cruyff, que na época então era o técnico do Ajax, né? E ele vai surpreendentemente para o Sporting de Portugal, porém a passagem dele por lá foi relâmpago. Por quê? Porque o Rijkaard, velho, chegou aí lá pro Sporting, treinar com os caras e tudo, mas a negociação com o Ajax demorou tanto que na hora que tava tudo finalizado, não deu tempo do Sporting inscrever ele nos campeonatos. E aí o Sporting não teve outra alternativa a não ser emprestá-lo e ele foi pro Real Saragossa. Em 1988, o Rijkaard, que tinha sido campeão europeu da Eurocopa aí com a Holanda, acaba assinando com o Milan e jogando junto aí com seus compatriotas, o Gullit e o Van Basten, ganhando praticamente tudo lá, incluindo aquelas 2 Copas dos Campeões, né, as 2 Champions Leagues da época, e o Rijkaard foi o cara que marcou o gol do título da Champions de 90 sobre o Benfica, naquele time que tinha mais quem?
se você prestou atenção, obviamente tinha o Carletão Ancelotti também. E eu já falei nesse vídeo umas 2 vezes sobre o Van Basten, que é outro desses caras holandeses que brilhou no Milan, e já apareceu no canal aqui num vídeo como esse, só que o Van Basten é diferente, ele entrou na lista de técnicos que eram horrorosos depois de terem sido craques dentro de campo, beleza? Mas voltando ao Rijeka, em 1993 ele regressa ao Ajax para encerrar sua carreira e consegue ganhar a Champions League mais uma vez, a sua terceira como jogador no ano de 95, né? E a final foi justamente contra quem? Contra o Milan, ex-time dele. O Rijeka naquele Ajax jogou do lado de jogadores históricos como o Seedorf, dos irmãos De Boer, do Overmars, do Davids, aquele que usava óculos, né? O Rijeka ficou 2 vezes em terceiro lugar na Bola de Ouro, além de recentemente ter sido eleito junto com o Pirlo, os meio-campistas ali do time B de todos os tempos que a France Football elegeu, né? Nada mal. Então ficou claro que o Rijeka era um jogador fora de série, né? Realmente foi muito campeão, então como treinador seria difícil ele conseguir alcançar esse patamar, mas ele conseguiu ser muito bem sucedido e ficar marcado na história do Barcelona. Ele iniciou sua carreira como técnico fazendo um trabalho mediano na Holanda e depois um trabalho horroroso no Sparta Rotterdam, inclusive sendo rebaixado. Parecia que a carreira dele como treinador não iria vingar, só que aí o Cruyff, que nesse momento vocês lembram que já trabalhou com o Rijeka mais de uma vez, né? Pegou o telefone e falou: vamos no Rijeka que vai dar bom, confia no pai. O Barcelona confiou e contratou. Era o meio de 2003, um momento muito complicado porque o Barça não ganhava títulos há 4 anos e ainda tinha que competir com o Real Madrid que estava montando uma seleção, o famoso time dos Galácticos. Mas o trabalho do Rijeka, unido ao talento ali do Ronaldinho Gaúcho e de outros jogadores muito bons como o Xavi, o Deco, o Giuli e o Eto'o, superou tudo isso e foi bicampeão da La Liga, além de tirar o Barça de uma fila de 14 anos na Champions League, ganhando o título lá e na final de 2006 com aquele gol chorado do Belletti contra o Arsenal. Belletti! Oh, it's gone in! And Belletti can't believe it! It falls on Moriarty. O Rijeka foi eleito então o melhor técnico do mundo em 2006 pela UEFA e ficou marcado por ser o cara que conseguiu recuperar um pouco daquele espírito do Barcelona, em futebol ofensivo, atrativo, e isso depois de um período de trevas, ele que estava muito difícil a situação no Barça, né? Então ele conseguiu resgatar, digamos assim, o espírito da equipe e ajudou, como não, a sustentar aquela base que fez o Barcelona depois virar uma potência europeia e também na Espanha. Lamentavelmente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o Barça parece bem longe dos tempos áureos aí. O próximo nome da lista é o Franz Beckenbauer, considerado por muitos o melhor defensor de todos os tempos. Era um cara classudo, com inteligência e técnica refinada, que portanto podia jogar com muito mais liberdade do que a maior parte dos defensores que a gente vê hoje em dia. Ele fazia até papel de líbero na época, né? O Beckenbauer cresceu e virou uma lenda do Bayern de Munique junto com outros jogadores históricos aí como o Sepp Maier, o Gerd Müller, o Rummenigge e o Paul Breitner, né? Que assombraram a Europa aí na década de 70. Os caras ganharam literalmente tudo e não foi só uma vez, né? Além de vários campeonatos da Alemanha lá e várias Copas da Alemanha, eles também foram campeões da Champions 3 vezes consecutivas entre 74 e 76 e todas elas com o Beckenbauer levantando a taça como capitão. Facilmente aí o time do Bayern de Munique dessa época foi um dos melhores esquadrões da história, né? Mesmo no meio de tanta gente boa, o defensor Beckenbauer ganhou o título aí de Der Kaiser, né? Que é imperador em alemão. E ele não era imperador só no Bayern de Munique, mas também na seleção da Alemanha, onde ele era absolutamente importante. Pra vocês terem uma ideia, cara, do nível desse maluco, na semifinal da Copa do Mundo de 1970, jogando contra a Itália, o Beckenbauer defendia a Alemanha Ocidental e deslocou o ombro. A Alemanha não tinha mais substituições disponíveis. Aí você acha que ele foi pro vestiário se tratar? Maluco, o cara botou uma tipóia, né, pra segurar o braço assim e continuou jogando com a mesma classe de sempre até a prorrogação, velho. A Copa de 70, todo mundo sabe que foi vencida pelo Brasil, a Alemanha ficou em terceiro, mas aquilo ali era o começo de um trabalho que daria depois a Eurocopa de 72 pra Alemanha e a Copa do Mundo de 74, quando a Alemanha Ocidental bateu a Holanda do carrossel holandês, né, do Rinus Michels, aí na final, e além da glória máxima em Champions, em Copa do Mundo, Eurocopa, ele ganhou 2 bolas de ouro, velho, sendo zagueiro, hein? 72 e 76. Não é à toa que quando a France Football fez aí um ranking histórico do melhor time de todos os tempos, o Beckenbauer foi eleito o melhor zagueiro que já pisou num gramado em toda a história. Uma carreira simplesmente irretocável, mas se você acha que ele estava contente, é porque você não viu o que veio depois. Quando ele se aposentou, ele acabou virando técnico também, assumindo a Alemanha Ocidental em 1984 e já sendo vice-campeão do mundo em 86, uma Copa que simplesmente era impossível vencer porque foi aquela Copa do Maradona, né? Aquilo lá tava
predestinado pro Maradona ganhar. Só que isso era apenas uma amostra do que o Beckenbauer poderia fazer como treinador. Em 1990, ele transforma a Alemanha numa máquina ali, cara, jogando um futebol vistoso, né, com referências técnicas impressionantes como o Lothar Matthaus e o Klinsmann, até a final para jogar contra a Argentina, uma espécie de revanche. Só que dessa vez a Alemanha consegue o seu tricampeonato mundial, vencendo por 1-0 aí aquela equipe do Maradona. E naquele momento, então, ele se transformou num dos únicos 3 seres humanos do planeta a conseguirem ganhar a Copa do Mundo, não só como treinador, mas também como jogador. Depois disso, ele acabou deixando o comando da seleção alemã e foi fazer um trabalho meio ruinzinho lá no Olympique de Marseille, até voltar para o Bayern de Munique. Dessa vez aí, ele teve uma passagem pequena como treinador, mas ele acabou se destacando mesmo como dirigente, né? Ele foi o presidente do clube, vice-presidente, presidente honorário, acumulando algumas funções ali nos bastidores e sendo um dos responsáveis por fazer o Bayern de Munique se tornar a potência que é hoje em dia. Resumindo, o cara era bom em absolutamente tudo e dificilmente vamos ter um novo Beckenbauer aí no futebol mundial, né? Zinedine Zidane é um caso raro de cara que demora pra explodir como um talento assim absurdo a nível global, né? Ele começou a carreira dele como jogador no Cannes da França em 1990, depois foi pro Bordeaux em 92, mas foi só na Juventus um tempo depois que ele veio a se tornar o que a gente conhece hoje como Zidane, onde se tornaria aí campeão italiano por 2 vezes consecutivas, em 97 e 98, e chegaria a uma final de Champions em 97, sendo vice aí para aquele Borussia Dortmund histórico lá, que venceu com aquele gol cabuloso do Ricken, né? Pela França, o Zidane ganhou a Eurocopa de 2000 e também a Copa do Mundo de 98, né? Que, bom... acho que ele fez gol, né? Nem lembro, acho que é melhor nem falar sobre isso. Só que o destino mudaria pra sempre a carreira do Zidane quando em 2001 ele chega no Real Madrid. Depois de já ter sido eleito 2 vezes o melhor do mundo pela FIFA, ele assina com os merengues por 77,5 milhões de euros. Na época, o jogador mais caro da história. Pra vocês terem noção de como o mercado do futebol se inflaciona, né? Recentemente a gente teve outro francês indo pro Barcelona por 120 milhões de euros. O Griezmann, que é um excelente jogador, gosto muito dele, mas acho que o Real Madrid historicamente aí contratou um francês melhor, né? Vestindo a camisa de Los Blancos, aí o Zidane veio a ganhar a sua primeira e única Champions League na história como jogador, né? Calma, marcando aquele golaço absurdo na final contra o Bayer Leverkusen, que é uma pintura até hoje sensacional. Ele foi mais uma vez eleito o melhor jogador do mundo em 2003, antes de encerrar sua carreira no Real Madrid, né? Naquele ano do desempenho fantástico que ele teve com a França na Copa do Mundo de 2006, que culminou com a tentativa de fatality pra cima do Materazzi na prorrogação da final da Copa. E lembra daquela história da France Football escolher uma bola de ouro histórica, assim, o melhor time da história? Então, o Zidane ficou no time B, né? Só atrás na posição ali de meia, camisa 10, meia atacante, de Pelé e Maradona. Pois é. Depois de passar um tempo como auxiliar técnico do Ancelotti no Real Madrid e também treinando ali o Real Madrid Castilla, ele assume em 2016 o comando do time principal, substituindo o Rafa Benítez naquele que seria o seu início formal, né, como treinador profissional aí. E nem o mais otimista do torcedor merengue, velho, imaginaria que o Zidane no Real daria tão certo, porque ele ficou, se liga, 2 temporadas e meia na primeira passagem dele, e ganhou 3 Champions Leagues, velho. Foi o primeiro tricampeonato consecutivo da era moderna da Champions League, né? Além do Zidane também ter conseguido ganhar o Campeonato Espanhol de 2016 e 2017, quando ele inteligentemente começou a rotacionar bastante o elenco ali e usar jogadores reservas mais vezes na La Liga, e mesmo assim manteve um rendimento bom, né? E ganhou o título aí. Além do fato de que o Zidane convenceu o Cristiano Ronaldo a ser poupado uma vez aqui e outra ali pra chegar voando e tinindo nos mata-matas de Champions. Foi aí que o Cristiano Ronaldo começou a deitar e rolar na competição aí na fase de nocaute. E o Zidane também foi o grande responsável por transformar o Casemiro num dos melhores volantes do planeta. Na segunda passagem pelo Real Madrid, entre 2019 e 2021, o Zidane não conseguiu repetir o mesmo desempenho, né? Mas mesmo assim conseguiu levar o Campeonato Espanhol na temporada 19 e 20, o que, considerando que o Messi estava no Barcelona, é um negócio muito difícil de fazer, velho. Um cara que foi brilhante como jogador e brilhante como técnico. Detalhe, a carreira dele como técnico já é tão vencedora assim com apenas 5 anos, mano. Ele começou em 2016. Eu tô gravando esse vídeo em 2021. Imagina como é que não vai ser a carreira dele se ele continuasse treinando por mais 10, 20 anos, né? A gente poderia facilmente dizer que o futebol tem aí uma época antes de Cruyff e uma época depois de Cruyff. Primeiro, como jogador, ele se profissionalizou no Ajax e não demorou pra ser a referência e a liderança técnica do time aí, cara. Ele passou 9 anos no Ajax, acumulando diversos títulos nacionais e também ganhando 3 Champions Leagues consecutivas de 71 a 73, fazendo uma dinastia do Ajax aí, tanto a nível nacional
nacional na Holanda, como também no cenário europeu. A curiosidade é que esse tricampeonato da Champions pelo Ajax aí foi interrompido justamente por quem? Pelo Bayern do Beckenbauer, que ganhou de 74 a 76. E assim como o Beckenbauer ganhou 2 bolas de ouro, o Cruyff ganhou 3. Foi em 71, 73 e 74, cara. E o Cruyff também entrou para aquele time histórico lá, de todos os tempos da bola de ouro. Só que ele não ficou no time A, ficou no time B. Só atrás aí do Ronaldo Fenômeno, na posição ali de camisa 9 centroavante. Na Copa do Mundo de 74, o futebol total invadiu o planeta e conquistou os amantes do futebol naquela equipe da Holanda que era treinada pelo Rinus Michels fora de campo e que dentro de campo era comandada pelo Cruyff, né? Futebol total porque era conhecido por uma seleção, um time que não guardava posição, os jogadores se movimentavam a todo momento como um verdadeiro carrossel, por isso o nome de carrossel holandês. Só que, para azar deles, eles bateram com a Alemanha do Beckenbauer na final da Copa e acabaram perdendo, né? Um verdadeiro duelo de titãs ali. Mas foi ali que o Cruyff começou a liderar uma revolução tática no futebol mundial. Como jogador, ele foi pro Barcelona e chegou num Barça em crise, né? Tipo de hoje. Porque o Barcelona estava há 13 anos sem ganhar um mísero título do Campeonato Espanhol, velho. E aí adivinha quanto tempo o Cruyff demorou pra conseguir ganhar? Um aninho, velho. Na primeira temporada dele, ele já leva o título pra casa. Foi na temporada 73, 74, onde ele já entrou ali pra história do Barcelona, né? E o detalhe é que na época ele foi comprado pelo Barça pela bagatela de 1 milhãozinho de euros, que na época era muito dinheiro pro Barcelona, né? E hoje também. Mas o melhor ainda estava por vir, porque depois de um tempo treinando o Ajax ali, o Johan Cruyff volta pro Barcelona para terminar aquilo que ele tinha começado como jogador. Ele fez um trabalho revolucionário de 88 a 96, montando aquele time que ficou conhecido historicamente como o Dream Team, né? E se você quer saber por que o Barcelona e os torcedores são chamados de culés, a gente fez um vídeo sobre isso e tem a ver com as bundas dos torcedores. É sério. Aquele time que o Cruyff montou contava com o Koeman, com o Guardiola, com o Laudrup, o Stoichkov e mais tarde até o Romário. Ficou conhecido aí como um time que era sinônimo de futebol bonito. O legado do futebol total do Rinus Michels, né, do carrossel holandês, se via presente naquele Barcelona e o resultado não poderia ter sido diferente. Títulos: o tetracampeonato da La Liga e depois o primeiro título da história da Champions League pelo Barcelona em 92 mudaram completamente a história do clube, mudaram o patamar do Barça aí, que naquela época ainda por cima viu 2 de seus jogadores serem eleitos melhores do mundo, né? O Stoichkov pelo prêmio da Bola de Ouro e o Romário pela FIFA. O Cruyff influenciou o futebol de formas incontáveis e esse legado dele chega até hoje. O Guardiola foi muito influenciado pelo Cruyff e inclusive se transformou num dos melhores técnicos do mundo, vencendo mais títulos pelo Barcelona do que o próprio Johan Cruyff. Não só pelos títulos que conquistou, mas pela revolução que ele fez no futebol como um todo e no Barcelona, o Cruyff é considerado um dos melhores técnicos da história depois de ter sido um dos melhores jogadores da história, o que é algo raro, né, velho? Se você pudesse escolher apenas um desses 5 aí pra ser técnico e jogador do seu time, velho, qual que você escolheria, né? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram, não esquece de deixar o gostei na saída, que ajuda a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. E nos vemos no próximo, então. Um grande abraço, falou!